Fala pessoal, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo a gravação aí, para quem está ouvindo o nosso podcast via áudio. Estamos ao vivo aqui numa terça-feira, mais uma terça-feira às 8h05 da manhã, com o nosso podcast DevPro. E aí, Renzo, beleza? Beleza, Moacir. Estamos aí então. Bom dia aí para todo mundo que está ouvindo a gente, seja na gravação e o pessoal que também está ao vivo aí acompanhando a gente. Show de bola. E hoje a gente vai falar de um assunto que é meio tabu, é meio polêmico. Tem uma galera com umas opiniões radicais aí, tem uma outra galera que está começando a se converter para o lado negro da força. A gente vai falar hoje sobre sistemas operacionais. Qual sistema operacional você está utilizando por aí? Qual sistema operacional a gente recomenda? Qual sistema operacional eu uso? Qual sistema operacional o Renzo usa? Então, a gente vai desmistificar hoje em dia, a gente vai desmistificar todo esse assunto, né? Que é um assunto que a galera vem falando e é uma dúvida recorrente de quem está começando, né? Mas antes de começar, né, a gente vai com os nossos recadinhos aí usuais, os recadinhos de sempre, né? Por favor, nos sigam nas redes sociais, né? A gente tem o nosso canal no YouTube aí. Basta você procurar Python Pro no YouTube, procurar Renzo Pro, o nome do Renzo, o meu nome, tem o meu canal também, se você quiser seguir a gente lá. E, por favor, se inscreve, dá like aqui na nossa live. É importante que você dê esse like para que a gente apareça para mais pessoas aí que estejam interessadas nos nossos assuntos, né? E siga a gente nas nossas redes sociais também no Instagram. O meu Instagram é @moacirmoda, o Instagram do Renzo é o RenzoProBR. E se você está iniciando na linguagem Python, se você ainda não está na área, se você quer aprender, se você quer melhorar o seu conceito básico de Python, a gente tem um curso grátis que chama Python Birds. Se você quiser fazer esse curso, você acessa aí o python.pro.br/curso-d-python-grátis, ou seja, python.pro.br/curso de Python grátis. Você troca os espaços aí por traços, ou clica no link aqui na descrição do nosso vídeo e você vai conseguir aprender aí acho que é o melhor curso grátis do mercado aí, de longe, disparado. E os nossos grupos de discussões do Telegram, que é o bit.ly/galera-python-pro, que é para a gente continuar o nosso bate-papo que a gente tem aqui no DevPro, nos meus vídeos pessoais do meu canal, nos podcasts do Renzo, que tá devendo voltar a fazer podcast, aí a galera tá cobrando. Agora eu agendei, então agora vai. Agora volta de vez. Ele falou a mesma coisa semana passada. Não, semana passada eu não tinha agendado, agora agendei. Agora tem um dia então específico. E o nosso canal bit.ly/python-pro, que é onde a gente manda aí todas as nossas atualizações, todos os nossos avisos sobre o que a gente está falando aí, né? Rafinha, bom dia. Para quem estiver ao vivo aí, por favor, mandem suas perguntas no chat, participem com a gente no chat. A gente faz isso aí para que vocês participem também, para ouvir a opinião de vocês. Bom, recados dados, vamos ao que interessa. Renzo, o que você acha dessa pauta? Fala aí, hoje o pessoal sempre falou sobre sistema operacional, desenvolvedor tem que usar Linux, desenvolvedor que usa Windows não é desenvolvedor de verdade. Eu tive essa opinião durante muito tempo. E aí, qual que é a sua opinião? O que você acha sobre essas polêmicas de sistema operacional? Então, né, existe uma visão, né, e o legal é que eu naveguei entre os três sistemas, acho que como muita gente navega, né, inclusive teve uma época do Python Pro, quando eu e o Luciano, nós dávamos aula ao vivo, que nós fazíamos questão de utilizar o Windows. Por quê? Porque muita gente chegando nova, você não vai chegar para um cara novo e vai falar, então, ó, agora tem esse negócio novo aqui, que é uma tal de linguagem de programação, tal de Python, é uma novidade. E aí você fala para ele, além disso, você tem que utilizar outro sistema operacional.
já bugou. O cara vai ter que instalar, vai ter que fazer um monte de coisa e você já perdeu essa pessoa, né? Então, em termos de sistema operacional, a gente vai abordar os prós e os contras. Eu passei pelos 3 que a gente vai abordar, na verdade até alguns mais, alguns sabores de Linux aí. E aí a coisa realmente vem mudando, né? Antigamente você tinha coisa que só rodava em um sistema e em outro, mas com a popularização dos sistemas, hoje em dia você consegue aí relativamente bem trabalhar em qualquer sistema operacional. Inclusive essa vai ser uma dica que a gente vai dar lá no final. Como é que você fica independente do sistema operacional na medida do possível para justamente poder navegar entre um e o outro quando necessário, ou fazer aí uma possível migração devagar, né? Sem ter sem ter uma barreira de entrada muito grande. E você, Moa, como é que tá aí de sistema? Você já passou pelos 3 também? O que você acha? O Windows, assim, profissionalmente eu trabalhei muito pouco com Windows, né? Obviamente nós somos criados no Windows, né? Eu acho que não tem como alguém não conhecer o Windows, mas assim, o meu background, sei lá, profissionalmente há 10 anos, 10, 11 anos que eu tô aí na parada, uns 7 anos deles foram em cima de Ubuntu. Assim, 6, 7 anos. Desculpa. 6, 7 anos. E, cara, sempre Ubuntu. Aí, uns 6 anos no Ubuntu, meu último ano de Linux, eu comecei a experimentar outras coisas. Experimentei Debian, experimentei Linux Mint. Tinha um outro também que era bem parecido com macOS, que eu não lembro o nome agora, Elementar OS, eu acho que agora. E, cara, acabei indo pro Mac, virei um burguês capitalista e falei, não dá mais. E fui pro Mac, cara. E, assim, o Mac atendeu, assim, minhas expectativas absurdamente, porque quando eu fui pro Mac, o que eu buscava era... Eu não tinha mais a estabilidade que eu queria, né? Eu digo que o Mac sempre foi o melhor dos mundos. O Mac é o melhor dos mundos porque ele tem a estabilidade do Windows com a versatilidade do Linux, né? Uma linha de comando e tal, não sei o quê. Mas hoje em dia já não vem sendo muito verdade isso. E os Linux melhoraram, né, em termos de estabilidade. Melhoraram. Eu tô tomando umas telas azul monstra no meu Mac de vez em quando. A gente sofre para gravar o nosso Dev Pro aqui, para transmitir, para gravar tudo ao mesmo tempo, né? Então, mas assim, o que eu sinto é que sempre rolou muito preconceito, mas hoje em dia o negócio tá mais maduro, mais maduro, isso. Bom, mas vamos fazer o seguinte, né? Quais são os três sistemas operacionais mais utilizados, né? O Windows, Linux e todos os seus sabores, né? Vamos colocar Linux aqui de uma forma geral. Obviamente muda, né? Quando a gente muda de uma versão para outra, em alguns casos existem mudanças significativas. Mas vamos colocar Linux aqui de uma forma geral e o Mac, né? Começando pelo Windows, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar traçar todos os prós e os contras de cada um deles, né? Baseado na nossa experiência. O Renzo tem uma experiência um pouco maior com Windows, eu tenho uma experiência um pouco maior com Linux e Mac. Baseado nisso, a gente vai falar aí da nossa experiência de cada um e depois a gente vai dar nossas opiniões. Começando pelo Windows, né? Quais são os prós do Windows, na minha opinião, né? Eu acho que o principal pró de todos é que ele é, de longe, disparado, o sistema mais conhecido de todos. Então, assim, se você está começando, se você você não tem familiaridade com outro sistema operacional, você não tem a grana necessária para comprar um Mac, cara, o Windows, você conhece o Windows, né? Todo mundo que começou a mexer com o computador mexe no Windows. Se você falar pro meu avô, mexe no computador aí, qual que ele nem sabe que existe o Windows, mas ele sabe que o computador é o Windows. Você entendeu? Então, assim, é o mais utilizado, né? Até porque já vem instalado, né? Na maioria das máquinas que você compra. Hoje em dia o pessoal fala muito sobre growth hacking,
a parada de como fazer o negócio crescer, em 1990 estava o Bill Gates fazendo growth hacking, fazendo parceria com Dell, fazendo parceria com IBM, com as empresas que faziam hardware na época, já levando o Windows como sistema operacional padrão, e com certeza essa foi a estratégia que fez o Windows se tornar o sistema operacional mais utilizado do mundo, né? E acho que outra coisa mais importante, até tração paralela nisso, é que ele roda em qualquer hardware. Cara, eu não sei hoje em dia, né, que faz muito tempo que eu não uso Windows, mas eu lembro que quando eu usava Linux, eu precisava usar Photoshop, por exemplo, eu tinha um Windows XP, eu tinha uma virtual machine com Windows XP, e aí eu abri o Windows XP e rodava o Photoshop lá dentro. Isso há 4 anos atrás, não é nada muito distante, né? Hoje em dia, se eu fosse precisar disso, eu usaria um Windows 7, alguma coisa assim. Por quê? Porque, beleza, você tem esses Windows mais novos que são um pouco mais robustos, mas, cara, o Windows 7 roda aí lindo, né? No i3 da vida, roda bem. Eu enxergo que esses são os dois principais, essas são os dois principais pontas, né? Você vê algum contra aí, os principais prós, perdão. Você vê algum pró ainda? Cara, eu acho que é isso, né? Eu acho que antigamente era um pró do Windows e, de certa forma, hoje ainda se arrasta um pouco, como é o sistema dominante em termos de desktop, né? Agora com celular já não, né? Então, em termos de dispositivos, o Linux ganhou a briga, se você considerar celular. Sim, o Android, né? Mas antigamente tinha a questão de, por ser o sistema dominante, muitos programas que só rodavam no Windows. E isso hoje, ainda algumas vezes você tem isso. Por exemplo, muitos amigos desenvolvedores nossos acabam tendo um computador que tenha dual boot e etc, porque eles querem jogar. Então, por exemplo, a indústria de jogos ainda é muito forte para rodar mais no Windows, porque aí o perfil deles não é de quem vai usar Linux, né? Então, às vezes você tem que se render. Então, conheço vários amigos que falam, não, eu mantenho Windows porque eu ainda jogo Age of Empires, por exemplo. Então, principalmente os jogos mais antigos só rodavam no Windows. E aí não tem muito jeito. Mas não deixa de ser um pró do Windows, né? Porque como ele dominou o mercado, obviamente que quando a indústria de software ia produzir software, já fazia mirando no Windows. Se rodar nos outros, ali você utilizar algum sistema de build para construir o teu programa para rodar multiplataforma, beleza. Mas às vezes se você fosse mirar em um só e falar, não, eu só vou desenvolver para esse para não ter dor de cabeça com um sistema multiplataforma. Então o Windows era a plataforma escolhida. Então, na minha opinião, seria aí um outro plano. Né? Exatamente. Lei de Pareto. Você tem 80% do mercado usando o Windows, que deve ser mais, né? Hoje em dia não sei, mas na época devia ser mais. O cara vai gastar energia para atender 20% do mercado, só se ele tiver num nível de escala muito grande já, né? Exatamente. E eu acho que o maior pró hoje em dia do Windows, né, para nós que somos desenvolvedores, é o WSL, né, que é o Windows Subsystem for Linux. Acho que é essa a sigla, né? Que é basicamente você rodar um Windows um Linux em cima do Windows, né? Eu usei, quando eu precisava, que eu não tinha escapatório que eu precisava usar o Windows, eu usava o PowerShell antigamente, que era uma coisa parecida, né? Estive lá. E o Vinícius Acef estava comentando comigo esses dias também, um amigo nosso, que ele comprou um Lenovo, um ThinkPad novo lá, e ele testou o WSL, ele falou, cara, ele falou que é um pouco lento, assim, é um pouco mais lento do que o Windows, do que o Linux nativo de fato, mas ele falou que é, cara, super fluido, assim, quebra o galho muito bem, né? E agora vamos para os contras. Eu sempre amei falar mal de Windows, apesar de que eu estou quebrando minha cara ultimamente. Agora que pode, na verdade a galera chamava de Windows. Windows, é. Cara, assim, existia um preconceito, eu fazia parte, eu era um cara que alimentava esse preconceito absurdamente, e eu falava pra galera, pessoal, é o seguinte, antes surgiu o WSL, alguém chegava pra mim e falava assim,
eu posso programar em Windows? Eu falava, se você quiser ser um programador sério, não. Se você quiser ser um programador respeitado, não. Não, se falasse isso durante o processo seletivo, você já nem contratava, né? Você falou, não, nem contratava. A única exceção de Windows, do cara ser programador e ser Windows, é se ele programar em C#, .NET, esse tipo de coisa, porque aí é a linguagem do Windows, você não tem como fugir. E hoje em dia já não é também premissa, isso que tem o .NET Core lá e tal, enfim. Mas hoje em dia isso vem sendo quebrado, né? Primeiro motivo forte que quebrou isso é o Data Science. Você não vai exigir de um jornalista que ele instale o Windows na máquina dele, que ele instale Linux na máquina dele, de um cientista de dados que ele instale Linux na máquina dele, que o cara mexe muito com Excel, o LibreOffice, com perdão da palavra, é uma merda. Então, isso e a indústria precisou se moldar a isso, né? O pessoal começou a ver que precisava de uma base de Linux. Tem esse novo CEO da Microsoft, que não lembro o nome dele, que ele posicionou a Microsoft assim, meio que com bons olhos para o open source, né? Um dos contras que a gente anotou aqui na pauta é que não é open source o Windows, mas vem se abrindo ao open source, né? A Microsoft como um todo vem se abrindo muito ao open source. .NET Core tá em open source já, né? Então essas coisas vêm mudando, né? Isso deu para ver até na política, né? O Steve Ballmer, que era o antigo CEO, era contra. Demitiram o CEO, meu amigo. Vai ter que ser assim porque é o futuro. Então, realmente, a Microsoft teve que se render ao open source, quem antes era visto como inimigo aí, né? O inimigo a ser batido. Esse lance do open source acho que veio muito por causa das plataformas como serviço, né? Muito AWS, muito Google Cloud, os caras já falam assim, não, peraí, tá todo mundo indo pra nuvem, a nuvem é Linux, então não dá, a gente vai ter que se abrir porque senão a gente vai perder mercado. São é a magia do capitalismo agindo, né? Agora compraram o GitHub, né? Acho que não tem... Agora compraram o GitHub, você entendeu? E todo mundo falando, nossa, agora a Microsoft comprou o GitHub vai ficar uma merda e tal. Muito pelo contrário, os caras acabaram de implementar o GitHub Actions, que é o CI do GitHub. Acabaram de implementar a navegação de código do GitHub é sensacional. A gente tem um projeto aqui na empresa que o CI a gente usa o GitLab por causa do CI, né? E, cara, olhar código no GitLab é uma merda. E a navegação do GitHub é muito boa. Enfim, assim, os contras, né, que basicamente que a gente anotou aqui é que o open source, o preconceito, é uma solução paga, mas assim, o custo vem sendo cada vez mais irrisório, né? Ele muitas vezes vem embutido no software, né, no hardware. Então, assim, eu nunca achei que eu ia fazer isso na minha vida, mas eu estou falando bem da Microsoft e do Windows. Né? O que você vê mais aí como contra? Pegando os contras, né? Uma grande questão é, por exemplo, a guerra do desktop, né? Beleza, o Windows acredito que ainda é grande se você desconsiderar celular, só que no celular teu hoje roda Linux, tá? E se você vai programar para web, que é o viés prático, inclusive do curso Python Pro, a guerra do servidor, pelo contrário, já foi vencida pelo Linux. Todo mundo é Linux. Raramente só vai ser o Windows se trabalhar com C#. Porque aí tem que rodar lá. E como o Moa disse, agora até isso está sendo discutido. Você está conseguindo rodar no Linux. Então, assim, se você vai para o servidor, você vai trabalhar com Linux. E aí qual que é o problema? Se você está trabalhando na sua máquina com Windows e no servidor está com Linux, você precisa saber os dois sistemas. E o teu sistema local vai estar diferente do de produção. Então a chance de acontecer ali alguma incompatibilidade, porque você usou alguma coisa que funcionava no Windows, mas não funciona no Linux, é grande. Então existe essa premissa, se você for ver as boas práticas de web, que tem lá as boas práticas que chamam 12 Factor, onde tem vários fatores, e um dos fatores é programar o mais próximo possível da configuração onde o teu programa vai rodar de verdade, que é no servidor.
Então essa é uma das grandes justificativas para mim e dos contras do Windows, principalmente se você for programar para web. E para mim tem outras duas que são muito importantes, tá? E inclusive eu respondo pergunta de aluno direto, né? A primeira é a dificuldade de desinstalar libs, principalmente no Python, tá? Por quê? Porque o sistema de... Toda vez e essa foi a razão de eu ter saído do Windows. Eu programava no Windows direto e eu conseguia resolver tudo. Quando eu fui para o mundo Python, ele é open source e construído também com base no Linux. Quer queira, quer não, ele foi construído com base no Linux. Aí eu ia fazer um tutorial. Aí eu ia lá e falava, não, instale o Python... Assim, aí o tutorial tava assim, instale com apt-get o Python, mas essas libs aqui, dê um apt-get, pronto, uma linha de código, você copiava, tava tudo instalado. Aí no Windows lá vou eu, para instalar o Pillow, baixe esse executável, troque uma variável de sistema, dê uma cambalhota até o troço instalar. E eu começava, eu conseguia fazer, mas eu via que eu demorava maior tempão e eu ficava meio assim, porra, só tem uma linha de código se eu tivesse no Linux. Eu ia copiar uma linha de código e meu sistema ia estar pronto, né? Então a instalação de bibliotecas é muito mais suave num sistema Linux, porque você tem um gerenciador de pacotes do sistema operacional que você pode estender o sistema de uma maneira fácil. O Windows é sempre next, tem que instalar alguma coisa e fazer alguma magia. E, em particular, o Moa mencionou a galera do Data Science. Em Data Science, em particular, as várias libs de Python dependem de extensões de baixo nível do C, e essa é a razão do sucesso de Data Science. Ele não reinventa a roda. Ele usa as libs de Fortran, que já vem sendo utilizada há vários anos no mundo científico, de C e etc. E aí é onde vem também um outro problema do Windows. Ele não está pronto para compilar essas bibliotecas. Então, às vezes, você, mesmo que seja um pacote do Python, você instala e ele não funciona no Windows. Você tem que fazer algumas coisas a mais. Então, inclusive para suprir este problema, e o que o Moa falou, você não quer pedir para um cientista de dados, para um jornalista, para ele instalar o Linux para poder começar a fazer o trabalho dele. Então, o que a turma fez? Inclusive, é uma empresa, esqueci até, era alguma coisa Analytics, esqueci agora, mas fez um produto que se chama Anaconda. O que é o Anaconda? Essa empresa pegou o Python, pegou as libs, em geral as libs de programação científica, e já deixou essas bibliotecas compiladas para você rodar no Windows. Então, eu sempre digo para... Só que qual que é o ruim disso? Você sai um pouco do ambiente convencional do Python, de se utilizar virtualenv, de se estender e instalar outras coisas, e volta e meia a turminha tem problema quando vai trabalhar fora do ambiente científico. Então, em termos de sistema, se você está pensando aí em mundo Python, para mim tem isso, na verdade não só mundo Python, instalação de bibliotecas em geral do sistema operacional. Se você for trabalhar com programação científica, recomendo utilizar o Anaconda, só que recomendo também você conhecer o ecossistema normal do Python, com virtualenv, etc, porque fatalmente você vai poder utilizar. E quando você está no Linux, isso não vai acontecer. Você usa o mesmo ecossistema porque instalar e compilar bibliotecas lá é muito mais suave. Então, você programa da mesma forma um projeto web para um projeto científico e você escolhe quais são as bibliotecas que você vai utilizar naquele ambiente e deixa tudo isolado. Faz sentido aí, Moa? Você percebe essa... Faz total sentido. E é por isso que a gente... Isso vem mudando cada vez mais, né? Mas eu acho que dá para dizer ainda que não é recomendado utilizar o Windows caso você queira ser um desenvolvedor de software profissional, caso você queira trabalhar com engenharia de software de fato, né? Seja para Python, seja para qualquer outra linguagem. Bom, o outro, né, Moa? Você vai programar o CI. O CI você só vai ter linha de comando. Qual é a linha de comando que tem lá? Não é PowerShell, né? Então, exatamente. Assim, o WSL vem mudando isso. O Docker vem mudando isso bastante, mas ainda assim é mais fácil você ir direto na fonte, né? Eu acredito nisso e, sei lá, 95%, imagino que seja esse número, dos servidores web devem ser Linux, não deve ser Linux isso, né? Exatamente. Falando no nosso amigo, né? Vamos falar os prós do Linux, né? Primeiro, acho que é bom deixar claro que o Linux ele é uma base
para que outros sistemas operacionais se construam, né? Para que vários sistemas operacionais se construam, né? Você tem aí basicamente o Debian, que é uma das bases, acho que mais populares, deve ser a mais popular hoje em dia, né? Se você colocar Debian e Ubuntu junto, né? Acho que os Debian Base deve ser os mais populares. Tem qual que é a base? O outro é Red Hat, né? O do Fedora? Fedora. Um é Debian e o outro é Fedora, né? A gente tem Debian e Fedora, basicamente. Não é Fedora Você quer dizer o kernel ali, né? O core dele. Tem um outro que eu acho que é o do Fedora é um pouco distinto. Tanto é que o gerenciador de pacote é até diferente. É o Yum, né? E você tem alguns novos. Aí acho que o Arch Linux, por exemplo, eu não sei, eu acho que ele já tem uma base diferente. Mas enfim, tudo é Linux-based, né? E a gente tem sistemas operacionais hoje Linux-based que são tão amigáveis quanto o Windows, né? O Ubuntu é um exemplo disso, o Linux Mint é outro exemplo disso, né? São quase todos Debian-based, né? E assim, quais são os prós, né? Na minha opinião, eu acho que basicamente são 3 prós aí, né? Primeiro, é o que manda na internet, e o desenvolvimento de software hoje, via de regra, ele é feito para a internet. Segundo, ele é open source, via de regra ele é open source também, e isso é importante porque te dá certa autonomia e te traz o terceiro elemento, que é a comunidade. A comunidade Linux, ela é muito grande, acho que não existe uma comunidade, acho que existe uma comunidade Windows, mas acho que nem se compara, né, com a comunidade Linux. Inclusive eu tenho amigos que são aquela galera de infra, né, que é muito Windows, AD, esse tipo de coisa, né, que a galera gosta, e Windows Server e tal. Aí o cara fala, mas eu vou instalar um Linux aqui, eu vou ter que ficar dependendo de fórum para resolver meus problemas, eu preciso passar a mão no telefone e ligar para um suporte decente, que não sei o quê. Como se não existisse uma Red Hat da vida, como se não existisse essas empresas grandes que se especializaram em fazer suporte para Linux, né? Então, assim, a gente tem o melhor dos dois mundos, né? Porque você tem o suporte premium, se você precisar, você paga por ele, como você paga pelo suporte da Microsoft, e você tem esse suporte rápido. E se você não quiser pagar, você tem o suporte da comunidade, que não perde nada para a qualidade de um suporte premium, né? Eu acho que, no fim das contas, a diferença do suporte premium é que você tem alguém para botar a culpa depois se der merda. Exatamente. Você entendeu? Então, assim, essas são as bases, né? Mais algum pró que você enxerga aí? Como eu já tinha mencionado antes, a base instalada de servidor, então tem a similaridade. Então você já vai estar fazendo, por exemplo, como eu falei, o CI. Se for colocar uma programação em geral, principalmente web, você vai ter um pipeline de entrega, onde você vai ter um servidor de entregação de contínuo no meio. Como é que você programa esse servidor? Basicamente é uma linha de comando Linux para você utilizar ali. Então, se você está utilizando Windows, você não vai, por exemplo, quando eu vou programar o CI, eu vou lá no meu terminal, abro, rodo um comando e vejo se ele funciona. Se ele funciona ali, eu pego aquele comando, copio, coloco no código do CI e potencialmente ele funciona no CI também. Agora, com PowerShell da vida, isso não vai acontecer, apesar do WSL... Pode ser que aconteça, como pode ser que não aconteça. Isso, né? Exatamente. E aí, o ponto que eu coloquei anteriormente é o instala e compila as libs tranquilamente. Quando você vai trabalhar com Python, já tem uma linha lá. Pega essas bibliotecas aqui, tem uma linha já padrão lá, que é Python Devel, lib não sei o que, GCC, já tem uma linha que você pega uma linha só, dá um apt-get, pronto. Seu sistema já compila tudo. Você instala a biblioteca científica do Python, você instala bibliotecas do sistema operacional, sempre com a linha de comando. Então, quando você vai nos tutoriais, o cara coloca instale não sei o que, aí ele coloca a linha do que você tem que instalar. Você copia aquela linha, coloca no terminal. Eu tinha um GIST, que era... Só o setup. Era o setup depois que eu formatasse. Né? E, cara, era literalmente isso. Copy-paste, entrava no GIST, copy-paste,
e já era. Coisa que você não, pelo menos eu não conheço no Windows, como ter isso aí, né? Então você tem um gerenciador de pacotes decente, né? No Windows, quem é um usuário de Windows talvez nem saiba, nem sentiu a necessidade, não sabe o que é um gerenciador de pacotes. Então acho que essa foi a razão de eu ter mudado, tá? Foi quando eu ficava, eu falei, quer saber? Vou começar, inclusive minha dica, começa com Dual Boot. Pega o Ubuntu, coloca ele junto com o Windows, porque aí você tem a confiança de falar, não, se eu não conseguir fazer alguma coisa, eu desligo o Ubuntu e volto para o Windows. E aí eu comecei assim, a dica já vai aqui, a gente vai dando aqui no desenrolar, eu comecei assim, e cada vez menos eu vi que eu precisava voltar para o Windows, né? Ficava lá pesquisando, alguma coisinha eu voltava, e com o tempo eu fui de vez. Até o momento que aí você toma coragem e fala, não, agora eu não vou tirar a rodinha, não vou nem ter Dual Boot. Tá, então esse foi o processo. Mas nem tudo são flores, né, Moacir? Tem os contras. Tem os contras, né? Assim, eu vou falar a minha experiência do contra, né, que eu tive. Cara, eu comecei no Ubuntu 12.04, né? Pra quem não sabe, a Ubuntu sempre lança versões, uma versão 04 e uma versão 10. A versão 04 é sempre a LTS, né, que é Long Term Support, então é a versão estável da parada, e o 10 é como se fosse a beta, né? Acho que até o nome é beta, né? E eu comecei na 12.04. Eu lembro que eu rodava numa VM, eu trabalhava na Bireme, estagiário, o Ramalho era o gerente de desenvolvimento lá, né? E ele falava, pessoal, vocês estão loucos, tem que tirar o Windows e colocar Linux na máquina dessa galera. Aí a infra não deixava, porque era top-down lá, a recomendação e tal, né? E aí comecei com 12.04. Cara, maravilhoso, ele fluía, ele era leve, o Windows dava umas engasgadas numas máquinas, a gente tinha uma máquina meio fraquinha, né, o estagiário, e o Windows dava umas engasgadas, e o Linux rodava liso, aquele menuzinho simples lá em cima e tal. Sem tela azul na hora que tá fazendo update. Era o 12, eu acho. Ou era o 10, acho que era o 12. Aí veio... Foi a última versão do GNOME 2. Aí veio o 14. Quando veio o 14, cara, que ele veio com aquele... que todo mundo falou que era um spyware da Amazon. Não sei se você lembra, acho que era da Amazon. Que aí veio o Unity e tal. Aí começou a derradeira. E começou a ficar pesado, começou a ficar lento. Você tinha que já fazer um negocinho ali para conseguir voltar pro GNOME 2, porque o Unity era uma bosta. E aí beleza, aí foi passando e tal, foi indo, o Unity ficou melhor, eu tentei aderir o Unity uma época, aí a alternativa do Unity era o GNOME 3, feio pra cacete, e aí já não dava mais. Aí começou, aí o que acontecia? Ainda assim era melhor que o Windows, né, porque você tinha o ambiente todo nativo ali do seu servidor web. Nessa época a gente usava muito VPS, né, não tinha ainda essas plataformas como serviço, né, um Heroku da vida e tal. Então você tinha que meio que fazer essa sagala no servidor e fazer tudo na mão, né? E isso era o que você se habilitava. Só que começou a ficar muito instável. E assim, aí chegou, sei lá, 2000, a gente tá em 2020, chegou 2017 mais ou menos, meados de 2017 eu fui trabalhar numa startup que todo mundo usava Mac. Aí eu falei, quer saber, cara? Pô, aí eu falei pros caras, mas e aí, é da hora, tal, vale essa grana? Os caras, olha, é o melhor dos mundos. Você vai ter a estabilidade do Windows com a versatilidade do Linux e a natividade, digamos assim, né? Aí eu fui pro Mac. E justamente por isso, porque se tornou um sistema instável. E antes disso eu passei por outros sistemas operacionais e tal. E sempre tem alguma coisinha para você fazer. Então aí você instala o Ubuntu no Dell 5548, acho que era esse que eu tinha. E aí, o Bluetooth não funciona. Aí você tinha que ir no site, tinha que instalar o driver por baixo, tal, não sei o quê. Então, assim, cara, eu não tenho mais 18 anos, você entendeu? Não me dá mais prazer ficar fuçando lá no kernel, ficar instalando as coisas, mudar a cor de não sei o quê. Você tem uma noção? Eu comprei um iPhone há 3 anos atrás, eu olhei pra tela,
há 2 meses atrás, 1 mês atrás, eu olhei e falei, caralho, eu nunca mudei a tela de fundo do meu iPhone, cara, é a mesma padrão que vê. Por quê? Porque você quer só... Não é mais diversão. Né? Gadget não virou mais... Não é mais diversão pra mim. Gadget é ferramenta de trabalho. Então, quanto mais ela vier preparada, mais a gente segura, mais a gente prefere, né? E foi por isso, né? Eu acho que esse é o grande contra. Eu não sei como é que tá hoje, mas ainda assim acho que tá instável. Eu tava até continuando no papo que eu tive lá com o Vinícius, né? Eu tô até comentando com ele que eu sinto que hoje em dia os computadores não são mais fluidos, os sistemas operacionais não são mais fluidos, não tem aquele negócio do Windows XP que você dava 2 cliques e aparecia instantaneamente o software, você entendeu? É sempre 1, 2 segundos. Então, assim, por mais potente que seja a sua máquina, as máquinas não são mais rápidas, digamos assim, né? E eu sentia bastante isso no Linux, dava uma impressão que era meio que uma incompatibilidade com o hardware, sei lá, não sei o que era, mas acabei largando disso, né? Nesses contras da instabilidade, você acaba tendo dificuldade com o driver, que eu citei. Tem o lance também de por você não ter uma grande corporação por trás, isso é um pró, mas também isso é um contra, porque quando soltam uma atualização, alguma coisa assim, você tem que depender da comunidade. A comunidade, por ser um trabalho voluntário, muitas vezes, acaba não sendo prioridade da galera. Você vai ter sempre os early adopters, que nem sempre vão ser nem sempre vai dar certo de primeira, tal, e você tem o SLA da Microsoft aí por trás, você tem as atualizações mais rápidas. E você vê algum contra, além desses que eu falei? Eu acho que a questão da instalação, como o Moa falou, quando eu fui foi uma dor, porque eu lembro que eu tinha um Ultrabook Samsung, aí eu tive que procurar como é que eu instalo, aí você vai fuçando a internet, eu tinha que entrar na BIOS, habilitar um boot via pendrive especial no formato do Ubuntu, então deu um trabalho danado para instalar. Esse foi um ponto, e essa instabilidade que forçava muitas vezes você a ter que reinstalar o sistema de novo. Acontecia várias vezes quando eu estava com o Ubuntu, melhorou com o tempo, mas acontecia bastante isso. E uma coisa por exemplo, o meu Samsung veio com Windows prontinho para ele, né? Em parceria com a Microsoft. Então a bateria dele, quando eu estava rodando com Windows, durava 5 horas. Na hora que eu instalei o Ubuntu Vanilla, passou a durar 2. Por quê? Porque não está preparado para essa gama de hardware ser otimizado. Então comia uma bateria danada com o Ubuntu, né? E aí o pessoal, quando eu falava, como é uma bateria? Não, é só instalar o driverzinho, o XPTO. Eu falo, meu irmão, imagina eu chegando pro orçamento do meu cliente falando, cara, eu fiquei 3 horas instalando o sistema operacional. Tá? Tem amigo meu que trabalha aí, eu não vou mencionar nomes, vou deixar aqui, mas você sabe quem é aí, sabe quem é. Vocês sabem quem é aí, só vou... Porra, cada mês o cara tá com a porra do sistema operacional diferente. Quanto tempo demora pra ficar fazendo isso, pra ficar brincando, como o Moa falou? Cara, eu não tenho mais idade pra isso, eu tô com quase 40 anos, tô virando um senhor de idade, pai de família, tem que colocar leite em casa, bicho. Então eu tenho que ligar o computador e tenho que codar e gerar valor pro cliente. E instalar sistema operacional não gera valor pro cliente, então eu quero que venha e esteja pronto. Agora, quando eu tava na Red Hat, quando eu passei meus 2 anos lá, de 2015 a 2017, agora, enfim, 2 anos, aí eu instalei o Fedora, porque para ficar mais próximo do produto, obviamente, o Fedora aí é o upstream do Red Hat, do Linux Red Hat, e cara, me surpreendi, assim, com a estabilidade dele estava melhor que a do Ubuntu. Obviamente que aí você tem que ser maleável, porque o gerenciador de pacotes é diferente, você vai ter que começar a procurar coisas para aquele sistema, então esses são os pontos, né? E você vê a questão de instalação está muito conectada com drivers, às vezes do hardware que não está pronto. Por exemplo, era muito conhecido a NVIDIA, né? Que você basicamente não conseguia instalar o drive da tua placa de vídeo, e aí o teu computador virava uma carroça, ao ponto de, numa audiência pública, o Linux lá manda um dedo no meio e manda "fuck you, NVIDIA", no meio, assim, e ele tava tranquilo na universidade, e alguém falou, eu já tive dificuldade para instalar em um determinado computador, a pessoa toda polida, e o Linux, nesse aspecto, é um lorde, né?
Ele tava falando assim, tranquilo, ele vira pra câmera, fuck you, NVIDIA, porque a NVIDIA não trabalhava junto com o Linux para fazer drivers decentes que fizesse a placa de vídeo funcionar aí no Linux. E não duvido que essa, inclusive, seja a razão da gente não ter a indústria de game bombando no Linux, porque a NVIDIA demorou um tempão e acho que era a líder de mercado, não sei se é ainda, mas uma das famosas produtoras de hardware para placa de vídeo, e normalmente game exige bastante de placa de vídeo. Se você não tem isso funcionando redondo, potencialmente seu jogo não vai rodar direito. Faz sentido aí, Moa? Não, é isso aí. Eu concordo e por mais que venha sendo diferente isso, eu ainda assim prefiro ficar no meu amado macOS, né? Apesar que estão querendo chutar a gente pra fora, né? Estão querendo, Vamos lá. Tô amando cada vez menos. Mas, ainda assim, é o principal, na minha opinião, é o melhor, na minha opinião. Por quê? Justamente, como eu falei antes, ele une o melhor dos dois mundos. Ele é estável, cada vez menos, mas ainda assim é estável. Eu também estou falando cada vez menos, mas eu tô com o Mac 2015 aqui, né? Então é diferente de estar com o Mac 2019, né? 2020, esse tipo de coisa. Às vezes pro 2019, 2020 está estável, não sei. Pro meu 2015 ele vai ficando cada vez menos. Para mim, as duas principais características são: ele é muito user-friendly, então, tipo assim, eu venho cada vez menos precisando de stack tecnológica de desenvolvimento e cada vez mais precisando de stack de gestão, stack de dia a dia, né? Porque a gente vai... Você abre a empresa, você vai... tudo que você menos faz é programar, né? Até uma dica, se você quer... Você tá virando um burocrata, engravatado. Pois é. Se você quer ser programador a vida inteira, recomendo fortemente a não empreender, cara, porque você vai, no mínimo, dividir seu tempo aí entre programação e não programação, né? Mas, enfim, isso ajuda muito para mim, e eu ainda tenho o melhor dos dois mundos no meu Mac, né? Então, se eu arrasto pro lado, eu tenho um terminal super poderoso aqui que tem algumas ligeiras diferenças com o Linux. É importante salientar, você bate um pouco de cabeça quando você muda de primeira, né? Mas ainda assim é muito parecido. E eu tenho o Excel. Você não tem Excel para Linux, porra. O LibreOffice é horrível. O LibreOffice Writer, LibreOffice Calc é muito ruim, muito ruim. Então, você tem Excel, você tem o Word, você tem um monte de coisa, você tem Photoshop. Eu vou editar a capa do podcast aqui. Eu uso Photoshop, GIMP é uma bosta também. Premiere, Adobe Premiere. Então, assim, as principais ferramentas de mercado para quem não é desenvolvedor estão no Mac, você entendeu? Na verdade, estão no Windows e tem alternativas ao Mac, você entendeu? Tem versões para Mac. Até porque para o mercado americano o Mac é dominante, então para atender esse mercado as empresas se preocupam em atender também o mercado do Mac, né? Exatamente, você entendeu? Então, assim, é o melhor dos dois mundos, né? E eu sou um grande usuário Apple, né? Eu tenho o Mac, eu tenho o MacBook, eu tenho um iPhone. Ainda não venho resistindo à tentação de comprar um Apple Watch, porque é muito caro, né? Não dá pra pagar R$3.000 num relógio, mas é foda. Mas enfim, cara... É fanboy. Eu não sou só um fanboy porque eu não tenho iPad, eu não tenho... Mas assim, só do teu iPhone e o Mac e os dois conversarem, assim, cara, eu dou Ctrl+C no iPhone, ele vem parar no meu Mac. O meu iPhone toca, eu consigo atender no Mac. Então, assim, essas integrações, elas são muito boas. E cara, tudo junto, você entendeu? A Microsoft tem um pouco disso, você consegue fazer um pouco disso também com o Android. Mas, cara, esse Omnichannel, sei lá se a gente pode chamar assim, né? É muito bom, você entendeu? É muito bom. Então... esse é o problema, né? Mas
tem os contras, né? Esses são os prós, mas tem os contras, que o maior contra de todos é que você tem que vender o seu carro para comprar um MacBook novo. Você entendeu? E isso é foda, cara. Isso é foda e... Não sei, você trouxe o seu de fora, né? Eu comprei o meu... Eu comprei em 2017, eu comprei um 2015 na época. Eu paguei caro já, paguei tipo, sei lá, R$6.000, acho R$5.500. E tive que trocar agora porque a configuração estava boa. Comprei outro 2015 usado, consegui pagar mais ou menos a mesma coisa. Só que se você for comprar um novo hoje, tá R$20.000. Assim, é insano. Você entendeu? É insano. O que você acha disso? E aí vem o meu histórico. Assim, eu tava já feliz com o Linux, né? Mas eu comecei a dar aula na Python Pro. E aí, essa foi a vantagem de ter migrado do Windows pro Linux. Porque aí os alunos vinham, eu sabia o sistema operacional, então às vezes eu até ligava, às vezes eu até dava aula no Windows, então eu sabia responder as perguntas de todo mundo que programava ou em um Windows ou em um Linux. Quando era pro Mac, eu dava um Google e falava, ó, instala aí esse tal de Brew, e instala o Python e tá tudo certo. Então eu não tinha o conhecimento. Então na realidade a justificativa da minha migração foi já conectada com o cliente, com o negócio, tá? E eu não queria ir por causa do preço do Mac, mas todo mundo falava bem, rolou até uma certa curiosidade. Aí eu fui para os Estados Unidos e falei, quer saber, eu vou mudar para o Mac para eu conseguir atender toda a minha gama de cliente. Aí eu vou conseguir atender a pessoa do Windows, do Linux e do Mac. Apesar que hoje em dia, como eu estou longe um pouco do Windows, eu perdi a fase WSL, alguma hora eu estou pretendendo de repente dar uma voltada aí para o Windows para ajudar mais o pessoal. Então a minha razão de mudança foi por conta do meu cliente. E a primeira vez eu comprei e aí como eu tinha ido para os Estados Unidos, o que eu fiz? Comprei lá, porque era mais viável, falei, vou comprar aqui o mais rebinha para eu testar, para ver se a coisa funciona. Então eu trouxe um rebinha de lá, comecei a trabalhar, realmente senti assim, a estabilidade é fantástica do negócio. É muito estável mesmo. E você liga e tá funcionando, sabe? Você não tem que tunar, instalar o drive da puta que eu pariu, ver se a NVIDIA funciona. Não, você ligou, colocou login. Só é chato a parte de login. Essa parte quando tem que ter uma conta no iTunes. Foi a única parte que me encheu o saco no processo, que foi, puta, mas eu não quero ter iTunes, mas não tem como. Você tem que ter. É chato nada, mano. Eu comprei o Mac novo, cara, eu loguei na minha conta no iTunes, aí eu coloquei os dois, um do lado do outro, coloquei next, finish em um, next, finish no outro. Era como se eu tivesse no meu próprio computador, cara. Tipo assim, foi coisa de 3 horas para transferir uma coisa para outra, né? Mas era como se eu tivesse no meu próprio computador. Tipo assim, foi um negócio surreal, cara. Não, mas você ter que ir no setup colocar isso foi a única etapa ali de UX que eu falei, porra, me deixasse fazer depois isso, não quero fazer agora. Tudo bem, beleza. Quero começar a usar, entendeu? E aí, beleza. E aí eu tenho um backup aqui, mas eu entendo, mas é o fato de eu ter... E eu tô lá, como eu não era um usuário Mac, aí eu, porra, liguei e falei, quero usar. E criei uma conta no iTunes, Falei, porra, fudeu, eu preciso de internet para criar a conta no iTunes. Aí tive que me virar lá, então ali eu não consegui mexer, tive que criar, enfim. Acho que foi a única coisa, mas realmente muito estável. E mesmo na parte da precificação tem um porém. Se você tem essa maleabilidade de comprar seu computador no exterior, a barreira de entrada inicial, obviamente, você vai pagar mais caro. Mas para se manter usando, o hardware dura muito. Como o Moa falou, 2015. Meu computador é de 2015, o atual. Mas eu tinha 1 ano que eu tinha comprado aquele computador, eu anunciei no LX, eu anunciei por um preço maior que eu tinha pago lá fora. Então, assim, na hora de você manter, né, digamos aí, em termos de depreciação, ele deprecia muito tempo, porque aqui botou a maçãzinha, o troço fica mais caro, né? O mouse são R$10, botou a maçã aqui e pronto, agora custa 200. Ele tem valor de mercado, ele tem valor de revenda. Exatamente, tem um valor de status aqui no Brasil grande. Comprar, né? Um Mac é tipo você comprar um Honda. Isso. Você vai conseguir vender depois. Exatamente, então... Quando eu botei no LX, choveu de oportunidade. Eu vendi ele mais caro, porque eu estava indo para os Estados Unidos de novo. Eu já tinha testado com a configuração mais modesta. E aí, quando eu vendi ainda mais caro do que eu comprei nos Estados Unidos 1 ano depois. Aí eu comprei esse de agora, comprei ele topado, com todas as configurações. E assim, é um computador que está me atendendo até agora. Todos os meus notebooks anteriores,
batata. 3 anos tinha que trocar, porque já começava a degradar. O meu tá aqui, só tava abrindo o bico pra live, mas agora parece que a gente acertou a mão. Tô vendo aqui que não baixou de 2000 kbps. Então, tive aqui que fazer aqui. Agora acho que a gente acertou o formato para fazer aqui a live. Mas assim, tá me entendendo 5 anos e ainda vai durar bastante. Né? Então, esse fator de ser caro é relativo, mas assim, os periféricos são caros. A porcaria do mouse era caro, o teclado dele, padrão dele é caro, né? Porque tá envolto em status, né? Tem app que o teclado é outra coisa foda também, cara. Pra você, é um lock-in gigantesco. Porque eu não consigo mais digitar em outro teclado, cara. O Command, eu gosto muito, eu acho muito inteligente a otimização de teclas que ele faz, tal, a tecla function e tal. Mas eu não consigo digitar em outro teclado mais, cara. Eu quando eu tava na Red Hat, eu ficava nos dois, né? E agora talvez a gente tenha que voltar, e esse é um ponto negativo, né? Depois que o Jobs morreu, parece que tá ladeira abaixo. Por exemplo, pro Dev, agora você não tem mais escolha, agora eles têm os botões de funcionalidade lá em cima, é uma barrinha sem botão. Isso pro Dev é muito ruim. E não tem mais opção de você não ter aquela desgraça. E assim, conversei com amigos, agora o teclado tá saindo tecla direto, agora com o novo teclado que eles colocaram. Então me parece que a qualidade tá caindo, né? Fatalmente uma hora é assim. O teclado de 2016 para cima, parece que segundo o André Almar, parece que você tá digitando numa tábua. Pois é, então assim, a qualidade vem caindo. Achamos que não ia chegar essa fase para a Apple, né? Em geral o produto tem essa fase, né? Alta qualidade, agora é hora de fazer dinheiro. Vamos baixar a qualidade e fazer grana. E aumentaram o preço. Então assim, hoje em dia os outros computadores também chegaram, eu acho que em nível de hardware. Então potencialmente eu não sei hoje se eu vou utilizar mais aí um Mac quando eu tiver que trocar do meu computador, tá? E aí, deixa eu ver se tem aqui. Diferença para o servidor já é muito pouca coisa, acho que o Moa tinha comentado. Você vai para o terminal, a maioria dos comandos vai funcionar. Ainda contra, né? Mas eu sofro um pouco disso, principalmente quando você vai fazer instalação mais nativa, tipo o Pillow, por exemplo. Isso. Você roda de um jeito aqui, roda de outro jeito lá, acaba caindo um pouco no lance do Windows, mas é menos, né? E o hardware é muito específico, também é difícil você fazer o update de hardware, é difícil você trocar hardware, acaba entrando no lance do custo também, isso. Né? Bom, mas eu acho que é mais ou menos isso, né? E quais são as conclusões que a gente tira de tudo isso, né? A primeira conclusão básica e mandatória é: você tem que conhecer Linux. Tipo, eu uso Microsoft, na minha faculdade tem Microsoft, eu cresci aprendendo Microsoft, não importa. Você tem que aprender Linux, por quê? Porque se você quer desenvolver para a internet, Linux é a base disso, você entendeu? Então, é mandatório conhecer Linux, faz como o Renzo falou, faz um dual boot. Provavelmente você vai apagar seu Windows na primeira vez que você for fazer um dual boot se você nunca fez na vida, então já deixa o CDzinho do lado, faz um backupzinho e tal, vai dar uma merda aí no começo, mas, cara, faça o dual boot. Por quê? Porque você precisa aprender, você precisa se acostumar, você entendeu? E tem que desmamar do Windows, cara, esse lance tem que sair da zona de conforto, você entendeu? No começo vai ser ruim, no começo você vai parecer um idiota procurando as coisas, mas isso melhora, você entendeu? Como tudo na vida você se aprende as coisas, né? O que mais que a gente tem? A recomendação de Ubuntu, que seria um Linux mais usado e amistoso. Então ele é amistoso e você, quando procurar soluções, porque como você procura na comunidade, como eu diria que a de Ubuntu é muito grande, então normalmente você vai encontrar as soluções para os seus problemas. E durante essa migração vai a dica que o Ramalho já dava e que eu fiz e que funciona. A grande razão para você ficar preso, por exemplo, no Windows, não é o Windows em si, mas os programas que rodam no Windows, em particular o que o Moa falou, que é o Office. O pacote Office é bravo. E volta e meia, ainda tem desgraça de gente que me manda Word, manda Doc. Porra, e aí na Red Hat, cara, eu fui fazer o meu formulário lá, me mandaram em DocX, eu falei, vocês estão de sacanagem. E aquele formulário que você preenche ainda, né, que você só abre no Word
2008. Não tem mais como abrir outro Word. Na Red Hat me mandaram a porra do DocX com formulário. Eu falei, não, vou logo vocês, porra. Então é assim, o que eu comecei a fazer antes de migrar do Windows pro Linux? Passei a usar Google Docs. Por quê? O Google Docs funciona na web, então vai funcionar do mesmo jeito em todas as plataformas. Eu já programava com uma IDE, que era o PyCharm, que funciona em todas as plataformas. Então eu diminuí a minha barreira. Já sei usar o meu Office, agora eu uso o Google Docs, é até melhor, porque ficava tudo na nuvem. Naquela época o Office ainda não tinha a versão lá dele 365, que é online. Então passei a utilizar um Google Docs da vida, me acostumei com as planilhas, com tudo, tá? E aí quando isso aconteceu, migrar para o Linux não foi uma grande dor. Eu programava numa IDE, então já sabia o que a IDE fazia, já tinha ali a minha base de documentos no Google Docs, então quando eu fui para lá foi só uma questão de aprender as nuances do sistema operacional. Não ter que aprender o sistema operacional, mas nuances de documentos e mais um editor novo, sei lá, já vou utilizar o Vim dentro do Linux. Não, aí a barreira de entrada é muito grande. Muita coisa nova para aprender. Né? E eu vou te falar um negócio. O Google Docs, por exemplo, não perde nada com o Office. Hoje em dia, inclusive, eu prefiro o Google Docs do que o Office. A gente está fazendo isso no Python Pro. Eu tô montando lá um repositório de dados e tal, e a gente teve um monte de discussão. Porra, monta tabela em esquema de estrela, como que a gente faz, usa o BI, usa o BigQuery do Google e tal. Aí eu falei assim, não, peraí, o Google Data Studio, ele pluga com o Google Sheets. Vamos tentar pelo Google Sheets primeiro? Cara, tô jogando 30, 40, 50 mil linhas lá e ele tá rodando boneco, assim, sem nenhum tipo de... Obviamente, não é rápido, não é tão rápido quanto um Excel nativo, por exemplo, apesar do Excel do Mac ser bem bosta também. Mas, cara, tá indo bem. Então, assim, vai para esses. E eles são multiplataforma, né? Aliás, eles são multiplataforma, não, eles são agnósticos à plataforma, né? Então, você pode usar o GDocs no Android, se você quiser. Entendeu? Mas, desculpa, eu te cortei, segue aí. Não. Eu acho que é isso, então, gente. Fazer essa migração. Se você tiver grana, vai pro Mac. Se tiver grana, vai direto pro Mac. Mas, assim, se você tiver muita grana, porque vale a pena colocar... Se você tiver um pouco mais de grana, não tiver muita grana, vale a pena você investir essa grana em outras coisas, como viajando para ir para eventos... comprando o curso Python Pro, vale mais a pena você investir no seu conhecimento do que num gadget de fato, né? Então, se você tiver grana para fazer tudo isso, aí vale a pena ir pro Mac. Se não, começa a trabalhar, começa a ganhar uma graninha e tal, aí se estabiliza, aí sim você vai pro Mac. O Ubuntu ainda assim, apesar dos defeitos, ainda assim é uma boa plataforma, uma ótima plataforma para você começar. E o Windows, cara... Foge, ainda recomendo fugir. Se você não tiver como fugir, se o computador do seu trabalho, o pessoal da infra não deixar você instalar o Ubuntu, vai pro WSL, né? Que a gente não tem muita experiência para falar sobre ele, mas eu venho ouvindo boas opiniões, sempre com a ressalva de tipo assim, olha, por ser o Windows, tá muito bom, tal, né? Então... não é 100% ainda, né? Tipo, é meio café com leite, tá ligado? Bom, acho que é isso, né? Acho que é isso. Perguntas aqui só para passar. O Gilson perguntou, o Windows não é representativo para desenvolvimento desktop? Acho que tem uma certa representação aí, ô Gilson, mas tem muita gente que usa plataformas que você consegue construir para os 3 sistemas, né? Inclusive, já vi a Ionic, entre outros projetos, em que você às vezes até constrói a tua plataforma web e aí ele empacota junto um navegador. Então ele faz uma extensão com o navegador junto e ele consegue rodar na tua plataforma. O Java, a própria GUI do Java, né? GUI, não sei como é que se fala, como é que se pronuncia. Ela é meio Omni, né? Ela vai tanto para Windows, quanto para Linux, quanto para Mac. E aí fica uma bosta nos 3.
Mas, e outra, e o desenvolvimento desktop, por mais que ele ainda seja uma grande realidade, né, não tá morto de forma alguma, ele vem caindo, né? A web vem sendo muito utilizada e o mobile vem substituindo muita coisa. Então acho que é isso. Bom, beleza? Então, pessoal, acho que é isso, né? Bom, não tem indicação hoje, foi um tema bastante técnico, né? Você tem indicação de livro, alguma coisa? Acho que não, né? De livro não, esse daí vai ser você, a indicação foi só você partir, dar uma olhada com carinho no Google Docs como opção para você colocar os seus documentos e virar agnóstico em termos de sistema. Vai ficar disponível no teu celular, independente do teu sistema operacional. Acho que esse seria o grande mote. E aí não tem... Ah, não, desculpa, tem sim, olha, tô esquecendo. Um livro que um amigo meu me passou, se você quiser virar ninja no Linux, porque a gente deu a grande dica também que tem que aprender Linux. Então existe um livro que é muito bom que se chama Linux Power Tools. Esse livro é muito bom porque ele vai te abordar, vai dizer o que o terminal faz, vai te ajudar nessa mudança de paradigma. Então, se você é uma pessoa que você... Eu sou aquele cara que vou na marra primeiro, né? Vai na marra, instala e depois vai procurando. Eu sou o cara que eu quero ver primeiro o problema, passar pelo problema e depois eu procuro o conceito. Mas quando eu tive essa necessidade, eu perguntei para um amigo meu que manja muito de Linux, meu amigo Reginaldo, inclusive, um abraço. Ele falou, cara, dá uma lida no Linux Power Tools. E aí ele vem te explicando como é que edita, te ensina a sair do Vim, enfim, te ensina ali vários truques de linha de comando para você ficar ninja no Linux. Então recomendo esse livro aí, o Linux Power Tools. Show de bola. Então é isso. Bom, e os nossos recadinhos finais, né? A mesma coisa do começo, siga-nos nas redes sociais, deixa o seu like aí no vídeo se você estiver vendo pelo YouTube. Sininho aí para ser avisado, dizem que avisa. Ser avisado, e principalmente compartilhe com o seu amigo que está querendo, o seu amigo ou sua amiga que está querendo entrar no mundo de programação, que está querendo se tornar um programador profissional. Eu acho que esse conteúdo vai ser bem útil para eles, né? E lembrando que no Python Birds a gente tem para todos os sabores, né? A gente ensina a instalar no Windows, ensina a instalar no Linux e ensina a instalar no Mac. Então, se você quiser aprender Python aí num ótimo curso, num dos melhores cursos do mercado gratuito, você entra aí python.com.br/curso-de-python-grátis, python.com.br/curso de Python grátis, você substitui os espaços por traços. E é isso, os nossos grupos, entra lá para discutir com a gente, todos os links estão aqui na descrição do vídeo aqui embaixo. E acho que é isso. Beleza, pessoal? Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau. É isso aí, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.